Vamos lá então. Você a essa altura já deve saber duas coisas muito importantes se você está acompanhando as minhas correções. Você deve saber o que significa PLC, e você também deve saber a essa altura do campeonato o que significa CQS. Você deve saber o que significa PLC e você deve saber o que significa CQS, certo? Muito bem. PLC, para você que acompanhou as lives anteriores, significa primeira leitura cuidadosa. A gente sempre faz isso com muita calma, com muita tranquilidade, para garantir que a gente vai conseguir responder o CQS, e não o que a gente escolheu responder. CQS significa coisa que eu quero saber, tudo bem? Então a gente realiza uma primeira leitura cuidadosa e fica muito atento para identificar a coisa que eu quero saber. Tudo bem? Vamos ao que interessa então, questão de número 156, começando os trabalhos na tarde e noite de hoje, rumo aos 100 mil inscritos, rumo aos 100 mil seguidores, perdão, aqui no TikTok do Estúdio Matemática. Vai acontecer hoje, eu estou sentindo, vai acontecer hoje, durante a live com vocês. Uma fórmula para calcular o índice de massa corporal, abre parênteses, se não tiver índice de massa corporal, não é prova do Enem, tá bom? Se não tiver questão de matemática falando em IMC, não é prova do Enem. Todo ano tem. Foi publicada pelo Departamento de Nutrição da Universidade de São Paulo. O estudo propõe uma equação capaz de identificar os falsos magros. Tem falso magro aí? Levanta a mão no chat se você é um falso magro, se você é uma falsa magra, certo? Que apesar de exibirem uma silhueta esguia, apresentam altos níveis de gordura. E os falsos gordos, se tem falso gordo aí, por gentileza, falso gordo, queira se identificar no chat. Falsos gordos têm um IMC alto em decorrência de ganho de massa muscular e não de gordura. Bombadinhos, marombeiros de plantão, fiquem à vontade para se manifestar. A equação considera a massa do indivíduo, além do peso e da estatura. A fórmula é expressa pela soma, vamos lá, pela soma do triplo da massa M, em quilograma, com o quádruplo do percentual de gordura. Observe que eu já estou sublinhando o que interessa. Quádruplo do percentual de gordura G. Tudo dividido, muito importante, tudo dividido pela altura H em centímetro. Ele disse tudo dividido, certo? A soma do triplo da massa com o quádruplo do percentual de gordura, tudo dividido pela altura em centímetro. A expressão algébrica que representa a nova maneira de calcular o IMC, índice de massa corporal, é dada por, eis aqui, CQS. A coisa que eu quero saber, qual a expressão algébrica que representa a nova maneira de calcular o IMC. Tudo bem? Gente, o negócio é o seguinte, quem está aqui me acompanhando ao vivo já é naturalmente uma pessoa diferenciada. É uma pessoa à frente do seu tempo, é uma pessoa que está disposta a aprender mais do que os outros. Porque o mais comum às 6 horas da tarde de uma sexta-feira é a pessoa estar vagabundeando livremente pela internet, navegando erraticamente de um TikTok para o outro com o seu polegar nervoso. Esse não é o caso de vocês. E é justamente por isso que vocês que estão me acompanhando aqui ao vivo não podem se dar ao luxo de errar uma questão como essa, tá bom? Não vai acontecer. Você jamais vai se dar ao luxo de errar uma questão como essa. Isso não existe, em hipótese alguma, certo? Muito bem, vamos ao que interessa. A fórmula é expressa pela soma do triplo da massa M, olha aqui, triplo da massa M, 3 vezes a massa M. Só encostar o 3 no M, você sabe. Quando o número encosta numa letra, fica implícito que se trata de uma operação de multiplicação, certo? O quádruplo do percentual de gordura G, o quádruplo do percentual de gordura G, 4G, certo isso? A fórmula é expressa pela soma do triplo da massa com o quádruplo do percentual de gordura, soma do triplo da massa
com o quádruplo do percentual de gordura... Começamos de novo. Com o quádruplo do percentual de gordura. Tudo dividido pela altura H. E acabou a questão. Acabou a questão do Enem. Triplo da massa M, mais o quádruplo do percentual de gordura G, tudo dividido pela altura H. E você acabou de identificar que a resposta certa é a resposta da letra B de Brasil. Gente, você não tem direito de errar uma questão como essa. Se você erra uma questão como essa, eu fico muito triste, mas eu juro, eu pego um gato morto e dou na sua cabeça até o gato morto miar. Tudo bem? Tá claro isso? Tomara que sim. Yasmin, muito obrigado pela rosa. Muito gentil da sua parte. Muito obrigado pelos muitos coraçõezinhos que estão voando nessa live. Já temos um bom público e 7.000 curtidas. E a live mal começou. Tudo bem? Essa foi a questão 156. Essa é uma daquelas questões fáceis que você não pode errar porque você compromete o seu TRI, a sua teoria da resposta ao item. Questões fáceis a gente não erra. A gente tem que acertar todas as fáceis, a gente tem que acertar a maioria das médias, a gente tem que acertar algumas das difíceis, porque é isso que dá a teoria da resposta ao item, sinais de que você não chutou. Certo isso? Para que você seja beneficiado, para que você seja recompensado com o maior número possível de pontos, a maior quantidade possível de pontos a partir da premissa, da presunção de que você não errou. 99.865 seguidores nesse momento, nós vamos virar 100 mil durante essa live, eu sei que vamos. Eu sei que vamos, senhoras e senhores, é hoje. Tá gostando? Segue, vamos para a próxima. 156. Eu vi um comentário de alguém falando sobre o caderno amarelo, tá, gente? Eu peguei o caderno azul por uma questão qualquer, uma questão aleatória, tá? Então eu estou resolvendo as questões do segundo dia de acordo com o caderno 7, prova azul, segunda aplicação do Enem. Se você tem outro caderno, você vai ter que identificar a questão de que eu estou falando e procurar. Mas você pode também baixar no próprio site do INEP o caderno azul, especificamente, para você poder acompanhar as questões com os números específicos que eu estou utilizando. Tá certo? Muito bem. Se vocês estiverem prontos, eu estou pronto também. A questão é a de número 157. Como esse é um grupo de poliglotas notáveis, eu quero que você diga para mim no chat se você está pronto para a próxima questão, que você diga yes! Dessa vez você diz yes! Em letras maiúsculas para eu saber que você está pronto. Nesse meio tempo, agradeço muito os coraçõezinhos que insistem em chegar, mais de 15 mil coraçõezinhos nessa live e nós mal começamos. Essa aqui é complicada, gente. Ela não parece, mas ela é uma questão interessante e complicada. Muitos yes subindo no chat nesse momento. Que beleza, estou pronto. Tão pronto quanto vocês. Estou pronto desde que nasci, assim como cada um de vocês que está aqui comigo. Muito obrigado. 157. Eu sou o professor Gustavo Reis do Estúdio Matemática. Muito importante fazer esse registro, porque vocês assistem aos vídeos do Estúdio Matemática e não sabem quem eu sou. É ou não é? Que loucura. Questão 157. Um diretor esportivo organiza um campeonato no qual haverá disputa de times em turno e retorno. Muito importante. Turno e retorno. Isto é, cada time jogará 2 vezes com todos os outros. Cada time jogará 2 vezes com todos os outros, totalizando 380 partidas a serem disputadas. Essa é ruim, já tem gente dizendo C, Canadá, tem gente dizendo D, Dinamarca, tem gente dizendo E, Equador. Que interessante. Todo mundo que disse isso até agora errou, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Estamos aqui para isso, inclusive, especificamente para ajudar as almas penadas a saírem da escuridão. Vamos para o que interessa, a quantidade de time X que faz parte desse campeonato pode ser calculada pela equação. Muito bem. Antes de mais nada, vamos pensar no seguinte. Vamos supor que vocês tenham 5 times. 5 times. E vocês queiram simplesmente organizar, exemplo, tá? Exemplo de sustentação. 5 times. E vocês queiram organizar um campeonato em que simplesmente todos jogam contra todos. Certo? Todos jogam contra todos.
de quantas formas diferentes, quantas partidas serão necessárias, melhor dizendo, para que todos joguem contra todos. Em apenas um turno, certo? Depois a gente pensa em 2 turnos. Muito bem. Vamos ao que interessa. Se são 5 os times, a primeira coisa que eu faço é pensar se esse é um problema de arranjo ou se esse é um problema de combinação. Sim, essa é uma questão de análise combinatória disfarçada. E é exatamente por isso que essa é uma questão tão difícil quanto é. Tá bom? Muito bem. São 5 times. Vamos supor que o time A jogue contra o time B. De novo, eu estou interessado apenas em um turno, certo? E em seguida que o time B jogue contra o time A. Se eu estou simplesmente promovendo a reunião de agrupamentos entre os clubes para que disputem partidas uns com os outros, isso aqui representa o mesmo jogo ou representam jogos diferentes? Uma primeira leitura sugere que isso aqui representa o mesmo jogo, a mesma partida. Sabe por quê, gente? Porque quando A joga contra B e B joga contra A, via de regra, nós estamos falando da mesma partida. E se vocês nessas condições afirmarem que quando A joga com B, quando B joga com A, isso conserva a partida, é porque vocês estão falando de um problema de combinação, C de conserva, C de combinação. Como são 5 times, vocês teriam que combinar esses 5 times 2 a 2, para saber quantas são as partidas, ou seja, quantas são as formas de reunir esses 5 times em partidas que envolvem apenas 2 deles. Tudo bem? Nessas condições, calculando a combinação dos 5 times tomados 2 a 2, vocês vão fazer 5 vezes 4 no numerador, vocês vão fazer 2 vezes 1 no denominador. Em cima começa no 5 e multiplica pelos antecessores até que o número de fatores seja igual ao número de cima. 5, 2 a 2 significa 5 vezes 4, para por aí, porque são 2 fatores. E no denominador você coloca o fatorial do número de cima, assim se monta uma combinação. Se você não está entendendo o que eu estou falando, relaxa, não é o momento de aprender análise combinatória, mas se você quiser, você pode ir lá no YouTube e escrever análise combinatória, estude matemática, que você vai encontrar vídeos meus explicando isso aqui tintim por tintim, certo? A combinação de 5 elementos 2 a 2 representa, portanto, 5 vezes 4, 20, divide por 2 dá 10, o que significa que em apenas um turno seriam 10 partidas. 10 partidas em turno único, certo? Em turno único. Muito bem. Se forem X times, eu pergunto para vocês agora. Você que entendeu o meu exemplo anterior de que são 10 partidas em turno único envolvendo 5 times tomados 2 a 2, vai entender que quando forem X times, você terá que combinar esses X times 2 a 2. X pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50 e assim por diante. Para combinar X times 2 a 2, você vai realizar exatamente o mesmo procedimento que você acabou de usar usando 5 como exemplo, só que no lugar do 5 você vai escrever X. E aí você vai dizer X que multiplica o antecessor do X, que é X menos 1, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Faz sentido? Não esqueça, isso aqui em turno único, certo? Então você sabe que o número de jogos nessas condições vai ser igual a X que multiplica X menos 1 sobre 2. Porém, muito importante, nós estamos organizando um campeonato em que os times jogam entre si em turno e retorno. Faz sentido? Se isso aqui é turno único, como ficaria essa expressão? Me diga nos comentários o que eu preciso fazer com essa expressão para representar o que acontece com turno e retorno. Se for turno e retorno, o que eu tenho que fazer com esse total de jogos? Se for turno e retorno, eu preciso pegar esse total de jogos e multiplicar ele por 2.
Como disseram muito adequadamente, Ana Soler, Rafa Arcanjo, Raina Freitas, Júlia... Não, a Júlia só me xingou, ou xingou a questão. Ian Dutra, Maria Virgínia, né? Não eleva, não divide, multiplica por 2. Fatal Gamer, Beatriz Teixeira, Yasmin, multiplica por 2. Faz sentido? Então eu vou multiplicar por 2 a expressão x, que multiplica x menos 1 sobre 2. E naturalmente isso vai fazer com que esse 2... numerador cancele com esse 2 denominador. O que significa que o total de jogos em turno e retorno é x que multiplica x menos 1. Faz sentido? Agora pensa comigo. Esse x que multiplica x menos 1, que representa o total de jogos em turno e retorno, tem que ser igual a quanto, segundo o meu enunciado? Tem que ser igual a quanto, segundo o meu enunciado? Me responda no comentário, por gentileza. Essa expressão que representa o total de jogos em turno e retorno tem que ser igual a... Maria Virgínia correu na frente, 380. Esse x, logo, como vocês adoram em matemática quando a gente escreve, logo, x que multiplica x menos 1 tem que ser igual a 380, ou ainda, aplicando a propriedade distributiva com o x multiplicando todo mundo... Você vai reescrever isso aqui como x ao quadrado menos x igual a 380. X ao quadrado menos x 380 é a resposta que você encontra na letra B. Brasil. Meu Deus. Meu Deus. Eu vi que alguém perguntou no chat, por que x que multiplica x menos 1? Gente, vamos voltar para a combinação. Como é que a gente monta uma combinação? Combinação de 5, 2 a 2, por exemplo. 5 que multiplica 4. Por que 4? Porque 4 é o antecessor do 5. 4 é a mesma coisa. 4 é a mesma coisa que 5 menos 1. Faz sentido? Então é 5 que multiplica 5 menos 1, dividido por 2 sobre 1. Naturalmente, se eu trocar o 5 por x, eu vou escrever em cima x que multiplica x menos 1, o antecessor do x é o x menos 1, e embaixo eu vou escrever o mesmo 2 vezes 1. Faz sentido? Me diga nos comentários, você que tinha perguntado, não sei quem foi, porque os comentários estão correndo muito rápido, mas você que tinha comentado a respeito disso, me diga se agora fez sentido, tá? 5 que multiplica 5 menos 1, ou seja, 4, é sinônimo nessas circunstâncias de x que multiplica x menos 1, caso a gente substitua o 5 por x. Tudo bem? Fechou todas? Gente, olha só. Análise combinatória, eu faço questão. Em primeiro lugar, tá gostando? Não deixa de seguir. Deixa eu aproveitar e dar uma conferida aqui nesse momento no número de seguidores do Estude Matemática no TikTok. É 100.013! Senhoras e senhores! 100.013! 100.013! 100.013! 100.013! 100.013! 100.013! Muito obrigado, senhoras e senhores! Eis que nesse momento online ao vivo para todo o Brasil, nós acabamos de alcançar os 100 mil seguidores no TikTok, senhoras e senhores, que maravilha, quanta alegria! Muito obrigado de coração a cada um de vocês, quase 30 mil curtidas, mas o mais importante, 100 mil seguidores no TikTok do Estude Matemática. Eis que temos 4 redes nesse momento, com mais de 100 mil seguidores, são 600 mil no Facebook, são quase 280 mil, um pouquinho mais do que isso no YouTube, são 130 mil no Instagram e agora são 100 mil no TikTok. Uma salva de palmas para vocês que estão fazendo isso acontecer. Muito obrigado ao Caluzim pelas rosas que acabou de me mandar. Muito obrigado a todos vocês que estão enchendo essa live de curtidas, senhoras e senhores. Muito obrigado mesmo de coração. Passada a euforia do momento, peço perdão a vocês, porque me exaltei por um breve instante. Voltamos então a partir de agora para as questões do Enem PPL. Eu ia dizendo para vocês que não existe almoço grátis na análise combinatória, tá, gente? Não existe. Toda questão de combinatória é uma questão difícil, no máximo, na melhor das hipóteses, média. Mas ainda assim difícil, é complicado, é bem complicado da gente se sentir
confortável, se sentir à vontade diante de uma questão de análise combinatória, tá certo? Então fiquem tranquilos, se vocês não aprenderam análise combinatória, se vocês não estudaram o suficiente, não deem muito valor para a análise combinatória 9 dias antes da prova, tá? Na semana final, estudem outras coisas, estude probabilidade não, estude estatística, medidas de tendência central, medidas de dispersão, estude relação de dependência entre grandezas, proporção direta, proporção inversa, porcentagem, divisão em partes proporcionais, estude progressões que sempre cai, estude a geometria espacial que sempre cai. Tá bom? Muito obrigado às pessoas que estão compartilhando a live, também estou vendo aqui que tem muita gente compartilhando a live. O TikTok avisa aqui no chat, então é muito legal. As fáceis valem mais, não é que elas valham mais, tá, Maria? O problema é que o prejuízo de quem erra as fáceis é maior. Mas isso não significa que elas valham mais. Se você acertar as fáceis e também as médias vão valer mais, entende? Para fazer a sua nota se destacar. Muitas rosas, Rafael Lucas, Biluna, muito obrigado a vocês por todas as rosas. Vamos ao que interessa, questão 158, estava demorando a aparecer mais uma questão de conta de padeiro no Enem PPL 2022. Estava demorando. Vamos ao que interessa. O enunciado está miudinho aqui, tá? Mas eu vou ler para vocês porque é uma questão de 2 colunas na prova e, consequentemente, eu não consegui imprimir ela maior. Questão 158. Um laboratório farmacêutico pretende implementar a entrega própria de seus produtos em uma cidade, dentre as 5 cidades onde hoje esse serviço é terceirizado. Eis aqui as 5 cidades: São Paulo, Curitiba, BH, Rio e Brasília. Obteve relatórios de seus entregadores terceirizados destacando, vou sublinhar aqui para vocês, a quantidade em litro de combustível gasto em cada dia de entrega, depois o valor do combustível na respectiva cidade da entrega, e, finalmente, os gastos com a limpeza diária do veículo após as entregas realizadas. Os valores desses itens em real estão apresentados no quadro. Observe o quadro. Nas linhas, litros de combustível gastos por dia, preço da limpeza do carro, preço por litro do combustível, os valores todos aqui, e nas colunas, São Paulo, Curitiba, BH, Rio e Brasília. Tudo bem? Muito bem. A diretoria desse laboratório implementará a entrega própria na cidade que apresentar o menor gasto diário desse serviço. Em qual cidade a implementação do serviço de entrega própria será realizada? Pois bem, gente, em qual cidade a implementação será realizada? Coisa que eu quero saber, qual a cidade com o menor gasto diário? Muito bem. Gente, pergunto para vocês, faz sentido vocês simplesmente somarem o número de litros de combustível gastos por dia com o preço da limpeza do carro com o preço por litro de combustível? Em outras palavras, faz sentido vocês simplesmente somarem os números de cada coluna e compararem os resultados para identificar qual é o menor? Quero que vocês me digam nos comentários. Se faz sentido simplesmente somar os números de cada coluna, certo? Algumas pessoas, a sua maioria, já estão respondendo e a maioria das pessoas está dizendo que não. Que bom que vocês estão dizendo que não. Sabe por quê? Porque não faz sentido vocês somarem números que estão associados a grandezas de naturezas diferentes, gente. Não faz sentido vocês somarem uma quantidade de litros de combustível com o preço da limpeza do carro. 7 litros mais R$20. Não faz sentido realizar essa soma. Vocês concordam? Não faz nenhum sentido. Então pensem comigo. Se vocês dispõem desses 3 dados, número de litros de combustível gastos por dia, preço da limpeza do carro e preço por litro do combustível. Vamos pensar, matemática é raciocínio, matemática é cognição, matemática é pensar. Qual é a operação matemática que você precisa fazer para saber qual é a sua despesa com combustível? Pensem comigo. Qual é a operação matemática que você precisa realizar para saber o quanto você gastou com combustível? O preço da limpeza do carro eu sei, é essa linha intermediária, nela eu não vou mexer. Mas para saber a despesa com combustível,
Você tem que pegar o número de litros de combustível gasto por dia e multiplicar pelo preço por litro do combustível. Não faz sentido? Para saber, por exemplo, em São Paulo, quanto você gastou com combustível, você vai precisar multiplicar 7,5 litros por R$ 2,50. E, naturalmente, quando você multiplica o número de litros pelo preço por litro, você sabe o quanto gastou. Essa é exatamente a operação que acontece na bomba de gasolina, na bomba do posto de gasolina. Quando você abastece, está lá o preço por litro, você abastece um certo número de litros, e para saber o quanto você tem que pagar, qual é a conta que você faz? Você multiplica o preço por litro pelo número de litros. Faz sentido? Por gentileza, me diga nos comentários. Faz sentido isso que eu acabei de falar? Tomara que sim. Tomara que esteja fazendo sentido, certo? Muito bem. Eis que nesse momento você se dá conta de que para calcular o gasto diário em cada uma dessas cidades, você precisa realizar 2 operações matemáticas. A primeira delas, saber o quanto se gasta em combustível em cada uma delas. E isso você já sabe fazer. E em segundo lugar, somar ao gasto com combustível o gasto com limpeza. Tudo bem? Vocês vão perceber comigo que é relativamente simples de entender as contas de padeiro a partir do momento que você realiza a primeira delas. Quer ver só? Eu vou provar para vocês. São Paulo. Primeira conta que eu tenho que fazer, São Paulo. Eu tenho que pegar 7,5 litros de combustível, multiplicar por 2,50, que é o custo por litro, e somar a esse produto R$20. Nesse momento dá uma tristeza em você, porque você pensa assim, eu não acredito que o Enem vai me obrigar a fazer isso 5 vezes. Sim, o Enem vai obrigar você a fazer isso 5 vezes. Conta de padeiro, cara. Entendeu? Investir tempo da vida para fazer conta de padeiro. Conta que no Excel a gente faria instantaneamente. Que com uma calculadora a gente faria muito rápido. No Enem acontece isso. Então, eis que nesse momento você tem o equivalente a 7,5 vezes 2,5. Vou poupar o tempo de vocês e o meu também. 18,75 mais 20. 18,75 mais 20 dá R$ 38,75. Esse é o custo São Paulo. Tudo bem? Esse é o gasto em São Paulo. Para saber o gasto em Curitiba, você multiplica 9,5 por 2,40 e soma 15,50. E como você sabe, você sempre multiplica antes de somar, precedência de operadores do básico da matemática, certo? 9,50 vezes 2,40 vai dar 22,80. 22,80 mais 15,50. Isso aqui resulta em 38,30. Você observa que nesse momento Curitiba é a nossa primeira opção. Está mais barato em Curitiba do que em São Paulo. Certo? Respira fundo, alonga e segue o baile. BH. Para BH você vai multiplicar 8 por 2,24 e vai somar 16,50. Tá a limpeza do carro. 8 por 2,24 vai dar R$ 17,92. Sim, eu fiz todas essas contas antes, né, cabeção? Não estou fazendo a conta de cabeça aqui para vocês, tá? Mas é só para vocês entenderem a dor do processo. Todas essas contas a gente tem que fazer. E no Enem não tem coluna de rascunho, vocês sabem disso. Então a gente tem que encontrar espaço na folha para fazer a conta. Ai, 16,50. Eu fico meio horrorizado. Mais 16,50. Isso aqui vai dar R$ 34,42. Por enquanto, é a nossa opção, BH. Está mais barato em BH do que em Curitiba e São Paulo. Certo? No Rio, quarta opção, Rio. Você vai pegar R$ 14,50, se gasta bastante combustível no Rio, vezes 2,10, e somar a isso R$ 18,00 de lavagem, né? Aqui no Sul a gente chama lavagem, né? Em outros lugares do Brasil se chama lavação. Mas aqui em Porto Alegre se chama lavagem, né? A limpeza do carro. Tá? 14,5, lavagem é também o que os porcos comem, né? Em outros lugares, é interessante isso. 14,5 vezes 2,10 dá 30,45. 30,45 mais 18 resulta em R$ 48,45. Não é o Rio a nossa escolha, né? Vocês já viram que não. 48,45.
E finalmente, Enem não tem folha de rascunho? Não tem coluna de rascunho, tá, Lulu? Não tem espaço para rascunho na prova de matemática. Devia ter. Os principais vestibulares do Brasil têm espaço de rascunho na prova de matemática. As questões na primeira coluna e o rascunho na segunda coluna. Porque tem que fazer conta, né? Devia ser assim. Para economizar na impressão, claro, eles não fazem. E finalmente, Brasília, 13 litros, vezes R$3 cada um, mais R$15 para limpar. 13 vezes 3, 39, pelo menos uma delas é fácil de fazer, mais os R$15, vai dar R$54 em Brasília. Tá maluco? Eis que nesse momento você acabou de se dar conta de que a cidade que apresenta o menor gasto diário é a cidade de BH. Só tome cuidado para não se atrapalhar aqui agora e ver que BH, como está na terceira coluna, você vai marcar a letra C. Não marque letra C, Curitiba. Você precisa marcar a letra A de Belo Horizonte. Letra A é a resposta certa. Questão, como é que eu classifico? Qual é o assunto dessa questão? Qual é o assunto dessa questão? Contas de padeiro, certo? O Enem quer saber se você sabe fazer contas de padeiro. Se você abrir uma padaria, a pessoa lá pelas tantas diz assim para vocês, olha, eu quero aqui 5 pãezinhos, eu quero também esse sonho, eu quero também 100 gramas de presunto, 200 gramas de queijo. Você vai somar tudo isso de cabeça, porque você é um especialista em contas de padeiro, entendeu? Você foi bem no Enem, então você sabe contas de padeiro. Tá gostando? Então junte-se aos mais de 100 mil seguidores do Estúdio Matemática no TikTok! Agora eu posso falar isso! Agora eu posso, caceta! Ah, eu posso! Eu posso falar isso. Mais de 100 mil seguidores no TikTok, senhoras e senhores. Graças a vocês! E foi rápido. E eis que nesse momento já temos 100.164, senhoras e senhores. Rumo ao milhão, rumo ao milhão, rumo ao milhão, rumo ao milhão, rumo ao milhão. Vamos que vamos, vamos que vamos. Por que não? Por que não? Tem gente que tem 1 milhão de seguidores no TikTok. Por que eu não posso ter? Eu também posso ter, você pode tudo que você quiser na vida. Isso vale para mim e vale para você também. Muito bem. Eis que matamos a charada da questão de número 158. Vamos agora então à questão de número 159, tá bom? Mas não sem antes um breve intervalo comercial, prometo que serei breve. Se você ainda não conhece o calendário espartano, eu convido você a conhecer. Calendário Espartano 2023 está à venda na loja virtual do Estúdio Matemática, está em pré-venda no Estúdio Matemática. Imagina que maravilhoso seria se você tivesse no seu cantinho de estudos em 2023 um calendário super sofisticado, para você marcar na mão, muito importante, na mão, não no celular, porque a gente não olha, mas na mão, todos os seus compromissos, inclusive as metas do mês, as anotações importantes de cada mês, mas que você também tenha espaço, tenha pendurado na sua parede, no cantinho de estudos, 4 resumos de matemática por mês. Observe aqui, não é à toa que esse é o calendário espartano, é o calendário do Estude Matemática. São 4 resumos de matemática por mês, alguns deles são bem bonitos, inclusive faço questão de mostrar para vocês. Observa só que chiques os meus resumos de geometria plana, gente. Aqui, paralelepípedo, reto, retângulo, os sólidos equiláteros. Olha aqui, você habita uma esfera. Aqui, olha que lindo esse. Planos paralelos às bases de cilindros, aliás, de cones e de pirâmides. Tudo isso no calendário espartano. Disponível na loja virtual do Estúdio Matemática. Como é que você faz para visitar a loja virtual do Estúdio Matemática? Vai aqui, estude.link/loja TikTok. Estude.link/loja TikTok. Mas fica melhor ainda se você souber que ao realizar essa visita, você pode usar este cupom de frete grátis. R$ 9,90, presente meu para vocês. Frete grátis. O calendário sai por R$ 59,90, portanto, R$ 59,90, se você tiver o cupom de frete grátis e nem um centavo a mais. Então você já sabe, visite agora mesmo. Agora mesmo não, na verdade, porque nós temos mais 2 questões para fazer. Mas, por gentileza, dê um print nessa tela, estude.link/loja TikTok, para você visitar a loja virtual do Estúdio Matemática e mais tarde, de preferência, usar o cupom de frete grátis TikTok Live, para que você possa garantir agora o seu calendário espartano com desconto de pré-venda, R$ 20 de desconto de pré-venda, mais R$ 9,90 de desconto do frete.
Ou seja, se você fizer isso até o dia 15 de novembro, se você garantir o seu calendário espartano até o dia 15 de novembro, você vai ter cerca de R$30 de desconto, tá certo? Você vai ter R$30 de desconto para poder garantir o calendário espartano na parede do seu cantinho de estudos. Eu tenho certeza de que vai ficar lindo no seu cantinho de estudos, tá certo? Tá anotado aí? estude.link/loja TikTok. Cupom de frete grátis, TikTok Live. Certo isso? Tudo bem, senhoras e senhores? Me desculpem as pessoas ansiosas que não estão pagando R$1 por essa live de resolução de questões, mas eu também tenho boletos e eu tenho uma criança de 3 anos para criar. Então eu preciso mesmo anunciar o produto físico do Estude Matemática. Espero que vocês entendam e que vocês não fiquem chateados comigo por conta disso. Mas eu não posso perder a oportunidade de contar com a atenção de mais de 500 pessoas, ou nesse momento mais de 400, para poder anunciar um produto que foi feito com muito carinho, foi produzido com muita qualidade para vocês, para que vocês possam se beneficiar dele e para que ele decore o cantinho de estudos de vocês. Claro que eu estou falando com aqueles de vocês que estão considerando a hipótese de visitar a loja virtual e de comprar um exemplar do calendário espartano, o que certamente me deixaria muito feliz. Tá certo? Aos demais que estão ansiosos para continuar a resolução, eu peço desculpas. É importante aproveitar essas oportunidades, mas peço também que vocês levem em consideração que essas lives estão acontecendo aqui no TikTok do Estude Matemática sem nenhum custo. Eu não estou obrigando ninguém a se inscrever aqui no site do Estude Matemática, a seguir, né, a se tornar um membro, um assinante do Estude Matemática no TikTok. Eu estou fazendo essas lives aqui absolutamente gratuitas para que vocês todos possam se beneficiar. Então, honestamente, eu fico um pouco chateado quando as pessoas manifestam essa ansiedade relacionada à necessária divulgação de um produto que eu acredito realmente que pode ser relevante para todos vocês, tá certo? Se você está gostando, não esqueça de seguir o Estude Matemática aqui no TikTok. Estou muito feliz hoje, porque nós acabamos de passar pelos 100 mil seguidores, acabamos de atingir 100 mil seguidores, tá? E, consequentemente, você pode dar um tapinha aqui e se juntar a nós, por que não? Tem um botão seguir aqui bem parecido com esse, né? Não está bem parecido, na tela de vocês está mais ou menos da mesma cor, hein? Vocês me digam, por gentileza, se o botão que vocês têm aqui em cima está bem parecido com esse aqui. Eu tentei fazer o mais parecido possível, tá? Para incentivar as pessoas a seguirem e a seguirem mais fácil o Estude Matemática, tá certo? Eu me esforço para fazer com que as coisas aqui sejam sempre bem legais para vocês, tá certo? Muito obrigado a todas as manifestações de apoio, vocês sabem quem são, muito obrigado, tá? Muito obrigado aos quase 50 mil coraçõezinhos que já subiram nessa live, muito obrigado aos muitos presentes que eu já ganhei de vocês na live de hoje, espero que esteja sendo tão divertido para vocês quanto eu. Vamos lá então? Já que estamos falando de conta de padeiro, tá? Já que estamos falando de conta de padeiro, vamos à questão 159. Um nutricionista preparou 5 opções de dieta para os seus clientes. Eis aqui as 5 opções de dieta. A quantidade de calorias em quilocaloria de cada dieta é apresentada no quadro em função de 3 componentes básicos: proteínas, carboidratos e suplementos. Muito obrigado, Biluna. Mais um presentinho que chegou aqui. Isso aqui é um presentinho legal, né? Eu sei que é. Muito obrigado. Eis aqui a tabela, então, com proteínas, carboidratos, suplementos, vários números de padeiro, como vocês estão vendo. Nada contra os padeiros, uma profissão absolutamente legítima, necessária, fundamental para a nossa sociedade. Quando eu falo conta de padeiro, é um elogio, gente, porque os padeiros sabem fazer contas de cabeça. Essas contas que a gente passa trabalho para fazer, os padeiros fazem muito rapidamente, fazem com muita facilidade, muita tranquilidade. Muito obrigado pelo panda de óculos, Biluna. Muito obrigado pela flor, pela rosa, Marina. Nome da minha filha, Marina. Laura Lopes, Laís. Muito obrigado pelas rosas, fico muito feliz. Como um de seus clientes apresentou muita redução de massa corporal, o nutricionista recomendou que ele escolhesse uma das 5 dietas do quadro e quadruplicasse a quantidade de proteínas. Aí o alarme de conta de padeiro já soou na cabeça. Eu digo, eu não acredito que ele vai me obrigar a multiplicar essa coluna por 4. Vai sim. Vai, porque é o maldito Enem. Laura Lopes, rosas, obrigado, Carol. Mais uma rosa, muito obrigado.
triplicasse a quantidade de carboidratos e, finalmente, duplicasse a quantidade de suplementos. Não é possível, isso não vai acontecer, não é possível. É o Enem sendo o Enem maldito, desgraçado, que queime no fogo do inferno. Recomendadas para a dieta escolhida. Muito bem. O cliente seguirá a recomendação do nutricionista, mas deseja escolher a dieta na qual ele consumirá a menor quantidade de calorias. Ou seja, depois de quadruplicar proteínas, depois de triplicar carboidratos, depois de duplicar suplementos, como se isso ainda não fosse o suficiente. Juliana Grazi, muito obrigado pelas rosas. Laís, muito obrigado pela rosa. Laura, 3 rosas, muito obrigado a todos vocês. Como se não bastasse ele nos obrigar a fazer esse monte de conta de padeiro. Primeira coluna vezes 4, segunda vezes 3, terceira vezes 2. Ele ainda vai nos obrigar a somar na horizontal, para saber qual das... É inacreditável, cara. Eles esquecem que a pessoa tem 5 horas para fazer 90 questões. E que dessas 90, 45 são de matemática e outras 45 são de física, química e biologia. É um campo minado. É um horror, você vai perder a sua perna nesse campo minado. A mina vai explodir e vai levar a sua perna. Então vamos lá. Refazendo a tabela. Observe. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Nas colunas. 1, 2, 3. Certo? E ainda sobrou uma aqui, sabe por quê? Porque essa última coluna que eu estou fazendo aqui mais comprida, eu já vou deixar preparada para a soma. O que é que nós vamos fazer com proteínas mesmo? Nós vamos quadruplicar. Então essa coluna aqui vai ser a coluna do 4P. A segunda coluna, a coluna de carboidratos, nós vamos triplicar, vai ser a coluna 3C. A terceira coluna vai ser a coluna de suplementos, nós vamos duplicar, 2S. E como se não bastasse, nós ainda vamos somar todo mundo. Não dá para acreditar, cara, não dá para acreditar. Eu já fiz todas as contas para vocês, tá? Mas, teoricamente, o que vocês vão ter que fazer aqui no dia do Enem, se cair uma questão maldita que nem essa, é multiplicar 66 por 4 dá 264. 57 por 4, 228. 63 por 4, 252. 66 por 4, de novo, pelo menos dá para reaproveitar 264. Mas no dia do Enem você não vai se dar conta, você vai fazer de novo. Porque você é um ananá no dia do Enem. A gente está abduzido pelo demônio no dia do Enem, entendeu? A gente faz todas as contas 2 vezes. Clivert, muito obrigado. Juliana Duarte, Lili, Laís, Lili de novo aqui. Meu Deus, muitos corações, muitos presentinhos. Muito obrigado a todos vocês. Aqui eu esqueci de colocar 1, 2, 3, 4 e 5. Opa, aqui é só 5, esquece esse 1 aqui, 5. Tá? E finalmente, 69 vezes 6, ou vezes 4, 276. Certo? Segunda coluna a gente triplica. Se a gente triplica 42 vezes 3, 126. De novo 126. Aqui você vai se dar conta, claro. 39 vezes 3, 117. 48 vezes 3, 144. E finalmente 36 vezes 3, 108. Imagina isso no dia da prova. Imagine isso no dia da prova. É o seu pior pesadelo. Coluna dos suplementos a gente duplica. 87 vezes 2, 174. 174. 105 vezes 2, 210. 96 vezes 2, 192. 84 vezes 2, 168. E, finalmente, 93 vezes 2, 186. Certo isso? O que está faltando fazer agora, gente? Adivinha? Tem spoiler, tá? Tem spoiler na tela, mas adivinha o que tem que fazer. Então você já não aguenta mais multiplicar por 4, multiplicar por 3, multiplicar por 2, esse monte de número bebum. E no final das contas ainda tem que somar todo mundo, cara. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Soma da primeira linha, 564. Soma da segunda linha, 564. Aqui bate o pavor, diz, meu Deus, só falta as outras 3 darem 564 também, eu não tenho o que marcar. Mas fica frio, o fato de você ter encontrado 564 nas 2 primeiras linhas simplesmente significa que você vai encontrar um dos 3 próximos resultados menor que 564, senão eles vão anular a questão, certo? Dieta 3, 561, acredite se quiser. Dieta 4, 576, olha os números todos pertinho uns dos outros. Dieta 5, 570. E é isso que você chega à conclusão nesse momento de que 561 representa o menor
menor quantidade de calorias, entre as 3 dietas adaptadas com o quádruplo do número de proteínas, com o triplo do número de carboidratos, com o dobro do número de suplementos. E, portanto, você vai marcar a letra C. Portanto, você vai marcar a letra C de credo e vai correr para o abraço. E vai reunir o que sobrou de você, os seus pedacinhos, para tentar continuar encarando a maldita da prova. Vocês estão entendendo? Qual é o assunto dessa questão? Você que está me acompanhando desde o início dessa live, muito obrigado pelo grande prestígio. Quero que você me diga qual é o assunto dessa questão. O que ela treina? Qual é a competência? Qual é a habilidade? Já que o Enem é competências e habilidades, qual é a habilidade que você desenvolve numa questão como essa? Me diga. Marcela mandou muito bem. Letra C do assunto. Letra C de conta de padeiro. Boa. Muito bem. Ó, Marcela, se tivesse se dado conta disso mais cedo, dava para ter marcado direto letra C, né? Essa questão aí é conta de padeiro, então é letra C. C de cabeça para fazer prova do Enem. Para quê? Para perder peso, Thiago? Pelo amor de Deus. Tomar tempo é o assunto. Boa, Maria Virgínia. Boa, muito boa. Velocidade. A gente fica tão cansado que a questão fácil fica difícil. Esse é o cara... Comentário do Eurique, não existe almoço grátis no Enem. Questão que nem essa primeira que eu fiz com vocês hoje, gente. No máximo 5 das 45. No máximo 5 das 45 de conexão direta, ligação direta como essa que vocês acabaram de ver. Tá certo? No máximo. Demorava 15 minutos para fazer isso. Cara de palhaço. É isso aí, cara. Mateus, é exatamente assim. Caju, essa questão é considerada fácil? Sob o ponto de vista, Caju, do que tem que ser feito, ela é fácil. Mas sob o ponto de vista do trabalho, do desenvolvimento e do fato da gente se tornar refém, porque não tem outro jeito de fazer essa questão. Não tem como a gente dar um Shazam aqui, simplesmente a partir do quádruplo, do triplo, do dobro, meio que de cabeça chegar na resposta certa. Você tem que fazer as contas. Olha o tamanho da diferença entre as 5 alternativas que a gente encontrou aqui. 3 unidades de diferença para a primeira e para a segunda dietas. Certo? Não tem como. Parece que foi feita para a gente perder tempo. Muitas questões são assim, Thiago. Muitas questões são assim no Enem. 57 mil curtidas nessa live. Será que vai bater 100 mil curtidas também? Já pensou? A live em que eu bato 100 mil inscritos também é a primeira live em que eu bato em 100 mil curtidas. Isso seria incrível, cara. Isso seria muito incrível. Você faz live todo dia? Eu tenho feito lives todo dia para resolver 5 questões do Enem de cada vez, tá? Peido Marte. Maria Virgínia, varre as provas fazendo as fáceis primeiro. Pois então. E se você está aqui me assistindo, quase 500 pessoas assistindo essa live, tá gostando? Tá gostando desse bate-papo, dessa troca, de fazer as questões com calma, com tranquilidade, sem correria? Então aproveita para já seguir o estudo de matemática, meu camarada. Junte-se a nós, por que não? Sabe por quê? Porque nesse momento mágico, o estudo de matemática tem 100.298 seguidores no TikTok! Pum, senhoras e senhores! Vai morrer! Vai morrer! Que beleza, senhoras e senhores! Tá bonito isso. Tá muito bonito de ver isso. Vavá, muito obrigado pela rosa. Temos mais uma questão hoje, tá? São 5 de cada vez. E a pergunta que não quer calar, vou fazer essa pergunta agora mesmo. Vocês querem mais 5 questões amanhã? Eu tô meio assim de fazer mais 5 questões amanhã, sabe por quê? Porque amanhã é véspera de prova. Eu sei que vocês vão estar pensando na prova de domingo e tudo mais. Mas se vocês quiserem dar um descanso para a cabeça das linguagens e das ciências humanas, e vocês quiserem que eu faça uma livezinha para resolver mais 5 com vocês amanhã mesmo, de repente eu consigo. Tá? De repente eu consigo um finalzinho de tarde aí, mais ou menos nesse mesmo horário de hoje, para fazer mais 5 questões com vocês. O que vocês acham? Sim, faz sim. Que legal, gente. Que legal, muito obrigado. Se vocês estiverem comigo, eu acho que eu vou fazer, tá? Talvez eu não crie o evento como eu fiz hoje, e ontem, e anteontem. Talvez eu entre no ar meio de surpresa, assim, mas vocês que estão aqui na live, fiquem sabendo desde já, então, que a partir desse momento está declarada a minha intenção, tá bom? Está declarada a minha intenção de fazer mais uma live com vocês. Tá certo? Beleza pura? Sweet Lemon, deixa um tempo pra gente responder. Olha só, o que eu tenho feito, Sweet Lemon, é
uma leitura cuidadosa do enunciado, uma primeira leitura cuidadosa, como vocês vão ter que fazer no dia da prova, inclusive, tá? E por isso que eu não estou dando tempo durante a live para vocês responderem, até porque não é esse o objetivo, né? O objetivo é fazer com que vocês possam testemunhar a resolução, acompanhar a resolução. Eu acho que assim a gente dinamiza um pouco as coisas, tá? Semana que vem devia ter intensivão, hein? Pois então, semana que vem, senhorita Angelis, eu estou pensando em fazer não só um intensivão aqui no TikTok. Lontralu mandou um super coração que explodiu na tela aqui agora, muito obrigado. Mas de fazer não só aqui no TikTok, mas ó, vocês não contem para ninguém. Estou pensando em fazer no YouTube também, tá? Não sei se vocês frequentam aquela outra plataforma lá, mas se vocês frequentarem, lá eu consigo fazer no quadro, na horizontal, entendeu? Lá eu tenho alguns recursos a mais, que eu não tenho aqui. Aqui o negócio é roots, como vocês estão vendo, é raiz. É prancheta, mãozinha e vamos. E vamos dar-lhe, tá? Mas se vocês pilharem, a gente combina por aqui e todos vocês vão para lá. Aliás, se vocês quiserem, já podem fazer isso agora mesmo, tá? Vocês podem, de repente, já aproveitarem, procurarem o Estude Matemática no YouTube e se inscreverem lá no canal. Tá certo? Vamos deixar isso combinado? Já fica o convite, então, para que vocês se inscrevam no canal do YouTube, ativem o sininho das notificações, muito importante, para que vocês fiquem sabendo assim que eu agendar essas lives de revisão, e não só isso, assim que essas lives começarem, porque se vocês habilitam as notificações, assim que a live começa, o YouTube avisa vocês, né? Eu não sei se o TikTok faz isso, honestamente. Eu sou meio ananá no TikTok, mas eu estou aprendendo. Vamos lá, então? Questão 160. Qual é o canal? O canal se chama Estude Matemática. Germana, exatamente como o nome do perfil aqui no TikTok. Estude Matemática. Ó, tá aqui. Esse é o canal que vocês têm que procurar no YouTube, tá? Estude Matemática, certo? Coloque isso aqui na caixa de busca, eu tenho certeza de que o primeiro resultado que vocês vão encontrar vai ser esse aqui, tá? Estude Matemática. Procura no YouTube se você está na frente do computador, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vocês também vão estar me ajudando um pouquinho por lá, tá? Eu estou na busca dos 300 mil inscritos no canal no YouTube. Aliás, deixa eu mostrar um negócio legal para vocês aqui que eu posso mostrar. Dá uma olhada aqui. Vocês conhecem isso aqui? Vocês conhecem isso aqui? E aí, tá bom para vocês? Olha aí, Estude Matemática, 100 mil inscritos. Mas aí vocês vão estar me ajudando duplamente, porque não só vocês vão me ajudar a continuar nessa busca, nessa batalha pelos 300 mil inscritos, nós estamos nesse momento com 282, quase 283 mil, mas também já vão garantir um público, certo? Vão garantir um certo público aí para as lives de revisão da semana que vem. Pode ser? Fica bom assim para vocês? Show de bola? Então tá bom, se tá bom para vocês, tá bom para mim também. Tô gostando muito dessas lives do TikTok aqui, tomara que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu. É de coração, 92 mil likes na live, meu Deus. Vamos lá. Acho que vai dar 100 mil hoje também. Um suporte será instalado no box de um banheiro para serem colocados. Olha que maldade, cara. Por que eles são maus? Eles têm coração mau. Para serem colocados recipientes de shampoo, condicionador e sabonete líquido. É muito importante que você se dê conta de que isso aqui significa que são 3 recipientes. 3 recipientes. Shampoo, condicionador e sabonete líquido. Sendo que o recipiente de cada produto tem a forma de um cilindro circular reto de medida do raio igual a 3 centímetros. Então, cada produto, muito importante, tem por forma um cilindro circular reto, assim como vocês estão vendo, com raio igual a 3 centímetros, certo? Ou seja, se você olhar de baixo, se você olhar para a vista inferior disso aqui, você vai ver um círculo de raio 3. Tudo bem? Você vai ver um círculo de raio 3. Muito bem. Para maior conforto no interior do box, a proprietária do apartamento decidiu comprar o suporte, meu Deus, 100 mil curtidas! 100 mil curtidas, 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 100 mil curtidas. Que beleza, senhoras e senhores! Muito obrigado! Muitos recordes sendo batidos na live de hoje. Que beleza! Graças aos meus amigos, às minhas amigas do TikTok. Vamos para o que interessa. Para maior conforto no interior do box, a proprietária do apartamento decidiu comprar o suporte
que tiver a base de menor área, desde que a base de cada recipiente ficasse inteiramente sobre o suporte, ou seja, nesse suporte tem que caber, observem, 3 recipientes cilíndricos, cuja base é um círculo de raio 3, certo? Muito bem. Nas figuras vemos as bases desses suportes, nas quais todas as medidas indicadas estão em centímetro. Use 3,14 como aproximação para π. Está nos ajudando, não precisa nem saber decorar. Tá? Para atender à sua decisão, qual tipo de suporte a proprietária comprou? Então vamos lá, antes de mais nada eu vou calcular essas 5 áreas, até para aproveitar para revisar isso com vocês. Essa primeira figura se chama trapézio retângulo. Observa, tem 2 bases paralelas de tamanhos diferentes e uma altura perpendicular a ambas as bases, separando uma da outra. A base maior é 12, a base menor é 6, a altura é 9. Existe uma fórmula para calcular essa área. Superfície é dada por Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2, certo? Isso significa que essa superfície aqui vai ser dada por Bzão 12, mais Bzinho 6, vezes altura 9. Observa, base maior 12, base menor 6, altura 9. Tudo isso dividido por 2. Eu, por enquanto, não estou entrando no mérito se cabem os 3 recipientes aqui ou não. Eu só estou calculando as áreas, tá bom? Muito bem. 12 mais 6, 18, divide por 2 dá 9, vezes 9, 81. 81 representa essa primeira área. Segunda figura, 4 lados de mesma medida, todos eles medindo 12 e ângulos de 90 graus entre os lados adjacentes. Isso é um quadrado, você reconhece como um quadrado. Para calcular a área do quadrado, quadrado da medida do seu lado. E, portanto, essa área aqui vai ser igual a 12 elevado ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. Tudo bem? Não posso descartar porque eu não sei se essa é a base de menor área em que cabem os 3 recipientes, então eu tenho que seguir calculando. Vou calcular todas. Terceiro item, também quadrado. Também quadrado, portanto, a área é lado ao quadrado. Essa área vai ser 6 ao quadrado, que dá 36. Certo? Quarto item, retângulo, base 9, altura 3. Você sabe calcular a área do retângulo, base vezes altura. A área do retângulo, portanto, é igual a 9 vezes 3. 9 vezes 3 dá 27. E, finalmente, um quarto de um setor circular, um quarto de um círculo, setor circular, nesse caso, ângulo de 90 graus, que representa um quarto de círculo. A área desse setor vai ser um quarto da área de um círculo. Portanto, se a área de um círculo é igual a πr ao quadrado, e você sabe isso de outros carnavais, você vai ter que pegar essa área, πr ao quadrado, e vai dividir por 4, certo? Muito bem, ao realizar esse cálculo, você vai fazer a área igual a π vezes, π que vale 3,14, lembra que pode aproximar? 3,14, vezes o quadrado do raio, 13 ao quadrado, um pouquinho de conta de padeiro aqui, tudo isso dividido por 4, isso, tá bom? Ao realizar essas operações, 13 ao quadrado dá 169, não é divisível por 4, porque os fatores primos são 13 e 13, é um horror, é um lixo isso aqui. Você vai demorar, mas vai chegar à conclusão de que isso aqui é aproximadamente igual a 132,6. Mas vai ter conta de padeiro na jogada aqui no quarto item, tá bom? Muito bem, eis que a primeira missão você terminou, a missão de observar as áreas das 5 figuras, que são os candidatos aí às prateleiras dos suportes, né, que vão ter que ser instalados nesse box, certo? A menor dessas 5 áreas é essa aqui, 36, gente. O problema é que a base de cada um dos 3 recipientes é um círculo de raio 3. E se você pensar no círculo de raio 3 a partir do centro, assim, ó, 3 para cima, 3 para baixo, 3 para a direita e 3 para a esquerda, você pode, de certa forma, presumir que você vai precisar que esse círculo se encaixe dentro de um quadradinho de lado 3. Mais 3. Ou seja, 6. Você precisa de um quadrado de lado 6 para fazer apenas um dos 3 recipientes caberem. Agora pensa comigo, a resposta pode ser 3? Pode ser a prateleira quadrada de lado 6? Não pode. Por que não pode? Porque na prateleira quadrada de lado 6 só vai caber um recipiente de raio 3. E você precisa fazer com que caibam 3. Se entender a maldade, eu tenho certeza de que um monte de gente nessa questão marcou 3. Porque calculou a área, pensou em apenas um recipiente, colocou aqui em cima e disse, não, beleza, acertei. Letra C, 3. E não é 3 a resposta.
3 não pode, porque não cabem 3 recipientes. Que horror, né? Que coisa bem triste. Ah, então a próxima, 27 aqui o retângulo. Bom, o retângulo tem altura 3, não cabe nem um recipiente inteiro. Vai ter recipiente aqui que vai ficar projetado para fora desse retângulo, obrigatoriamente. E, portanto, também não pode ser 27 da prateleira de número 4. Certo? Ah, e aqui no trapézio, que é 81, que tem área menor ainda que 144 e 132,6. Pois é. No trapézio aqui, você vai até conseguir colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o desenho está em escala, então fica fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E aí você vai ver que nesse quadrado aqui no cantinho, você vai conseguir colocar um recipiente aqui. Agora, olha para a figura, para o meu desenho, você vai conseguir colocar outros 2 recipientes em cima dessa prateleira? Não, né? Você não vai conseguir colocar outros 2 recipientes nessa prateleira. Os recipientes certamente vão se projetar para fora. O que significa que nós estamos entre duas. No item de número 2, com um quadrado de lado 12, que pode ser dividido em 4 quadrados de lado 6, você vai conseguir acomodar 3 recipientes. Vai conseguir, com folga. Conseguiria acomodar até 1/4 recipiente igual a esse. Mas você não quer isso. Você quer que cada recipiente fique inteiramente sobre o suporte, mas você quer a base de menor área. Tá entendendo? E para a base de menor área, você vai ter que considerar o que você vai observar comigo aqui. Aqui. Observa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observa aqui. Quando eu destaco aqui no cantinho desse setor circular esse quadrado de lado 6, eu percebo que um recipiente cabe aqui. Agora, se eu continuar projetando aqui lado 6, tanto para a direita quanto para a esquerda, eu vou ver que no meu desenho aqui, salvo um cantinho de nada, eu consigo colocar outros 2 recipientes com o lado 3 aqui dentro. No olho assim mesmo, gente. Eu consigo encaixar 3 recipientes aqui. Imagina, isso aqui é a vista superior. Está aqui o shampoo, o condicionador e o sabonete líquido. E, portanto, comparando essas duas áreas, como a área do item 2, da prateleira 2, é 144, e a área do item 5, da prateleira 5, é 132,6, essa é a área que eu quero, não vai ser a área do item 2. E, portanto, a resposta certa vai ser a do item 5, letra E, Equador. Uma questão que podia ser fácil. Podia ser fácil. Mas é o Enem, sendo o Enem.